Olá, meu nome é Rodrigo Lopes, sou jornalista aqui do Sistema FIEP. Este é mais um episódio do videocast que trata de temas relevantes para o desenvolvimento industrial do Paraná. Nosso convidado de hoje é Daniel Nojima. Ele é economista, doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná e já foi presidente do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Daniel também é um dos professores do curso de extensão em Política Industrial aqui do Unicenai, o Centro Universitário do Sistema FIEP. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, Daniel, aqui no curso de Política Industrial você vai falar sobre a história da indústria, da política industrial paranaense e como isso impactou o desenvolvimento industrial do Estado, né? A gente relembrando ao começo do processo de industrialização do Paraná, existiu algum tipo de política industrial para esse início ou foi um movimento mais espontâneo, mais autônomo aí da economia mesmo? Bem, Rodrigo, na realidade toda a sociedade, toda a economia, em seu começo, ainda mais num contexto que o Paraná veio do século 17, 18 para frente, principalmente, né? Muitas vezes a atividade econômica ela é basicamente conduzida pelos agentes econômicos que lá estão, né? Então, ao longo do processo de formação da economia paranaense, obviamente teve-se no tempo do Império alguns incentivos, principalmente de colonização, né? E lá pelo século 18 para 19, nós tivemos um dos primeiros ciclos que foi o do tropeirismo, né? Numa sequência nós tivemos o tropeirismo que continuou junto com o ciclo da erva mate, né? E mais ou menos durante o ciclo da erva mate começava a se engendrar ali uma atividade da economia madeireira, né? O fato é que era uma economia ainda mais autônoma, né? Muito à base de subsistência, né? Os habitantes naquele período, na realidade, tinham muito uma autoprodução, mas no século XIX tivemos sim um crescimento da economia ervateira, que justificou exportações, e é algo que eu vou cobrir na palestra de hoje. Se, eh, se houve uma intervenção, vamos dizer, para auxiliar esse período, na realidade ele foi bem motivado pela economia ervateira, pelo tropeirismo, que deu origem aí a dois projetos e infraestruturas importantes, né, que foram a Estrada da Graciosa, depois a ferrovia, né, em 1880, de Curitiba a Paranaguá. Então, assim, nesses primórdios, a gente pode dizer que o que acontecia era muito mais induzido inicialmente por aquelas economias que estavam surgindo, né? E quando nós entramos para o século XIX, e aí nós temos já aí uma sociedade que, inclusive, em termos de infraestrutura, começa a ganhar contornos um pouquinho mais fortes, como é o caso de nós termos uma ferrovia cortando o estado, né? Desde São Paulo até o limite entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então ali a gente já começa a ter uma atividade econômica importante, uma processo de colonização e de imigração europeia já bem mais fortalecido aqui nesse eixo Castro, Curitiba e Paranaguá, e vai justificando outros aportes que seriam típicos de uma política industrial. Mas a gente tem que reconhecer que nessa época esse não era um termo exatamente assim, é um termo como a gente conhece hoje, né, de política industrial. Eram, na verdade, mais adequações que a classe política acabava fazendo para atender ali a evolução dessa indústria do que exatamente uma política para incentivar essa indústria, né? Exatamente, ela não tinha assim vamos dizer, um caráter tão formalizado, né,
sob um critério político industrial, mas obviamente havia-se as percepções, né? E na realidade essa primeira sociedade que se forma aqui nesse eixo, né, que a gente chama aí de Paraná tradicional, ela vai com esse crescimento que essa região tem, vai surgindo do século XIX para século XX uma elite empresarial, uma elite burocrática da administração pública que começa a ter já mais, vamos chamar assim de insights, né, sobre o que essa região e o Paraná precisavam. Então a gente começa a ter ali, inclusive, uma indústria que vai se formando ao longo desde o final do século XIX até meados do século XX, né? Obviamente uma indústria que ainda ela vai estar muito ligada a alimentos e a madeira, né? Cerca de 70% do produto industrial nesse período é basicamente devido a esses dois setores que eram um aproveitamento dos recursos naturais que o Estado tinha naquela época. Mas aos poucos nós vamos percebendo outros setores da metalmecânica, da química, junto com o processo de industrialização brasileira, aos poucos surgindo aqui na região. Uhum. E um marco que é considerado muito importante para a industrialização, e principalmente para a diversificação da indústria paranaense, é a criação aqui da cidade industrial de Curitiba, né? Até que ponto isso foi uma importante política para a atração de novas indústrias? Olha, certamente os anos 60 e os anos 70 foram 2 décadas fundamentais aqui para o estado do Paraná. Os anos 60, primeiro, por se ter ali, na realidade já no finalzinho dos anos 50, já havia uma consciência de que o Estado estava sob uma condição periférica com relação principalmente à economia paulista, à economia carioca, né? E era uma economia que naquela altura ela era vendedora de bens primários e importadora de bens industrializados na sua maior parte. Então, nos anos 60, nós temos aí a criação da Companhia de Desenvolvimento do Paraná, que vai fazer a primeira revolução aqui da economia do Estado, que é prepará-la em termos de infraestrutura, principalmente no suprimento de energia elétrica e de rodovias, né, de linhas de transporte, né, para ligar justamente as áreas que estavam desarticuladas. O norte cafeiro, né, que tinha muito mais vínculos com a economia paulista, e o sudoeste, que ainda estava em processo de formação sociodemográfica, mas que também padecia de problemas de infraestrutura de transporte. Então, essa foi uma fase fundamental para poder se receber a SIC nos anos 70. Que aí sim, também, essa foi assim, uma política muito ativa de industrialização, né? E que essa industrialização foi assim, fundamental para as décadas seguintes, né? Então foi ali que a gente percebeu todo um movimento da prefeitura, né, de Curitiba na ocasião, em preparar a área, dotar essa área de infraestrutura e ter todo um trabalho de prospecção para trazer, na época, grandes players internacionais, né, que são conhecidos de nós até hoje, né? A New Holland, a Siemens Hexcel, a Philip Morris, mais no final do período, né? Então, e aí eu sempre gosto de dizer que ali teve, assim, vamos dizer, uma alocação de recursos disponíveis e financiamentos para realmente trazer essas empresas para cá. Então, a SIC, mais uma postura do governo do Estado na época, de meados até o final da década, né, uma postura junto ao governo federal de disputar grandes investimentos que o segundo PND estava planejando para o país. E o segundo PND carregava essa intenção também de desconcentrar os investimentos da região sudeste. E aí foi importante a intervenção tecnocrática aqui do Paraná, junto ao governo federal, para poder trazer, por exemplo, a refinaria aqui de Araucária. Então, realmente, o período dos anos 60 foi um período de preparo, e os anos 70 foi um período de receber as indústrias. Ambas as etapas tiveram uma montagem típica de política industrial no Estado. Uhum.
E a gente teve um outro exemplo, um pouco mais para frente, nos anos 90, né, 1990, que foi a atração de grandes montadoras, multinacionais de veículos, aí, que já foi uma política totalmente baseada, totalmente não, mas muito baseada em incentivos fiscais, né. Essa já é uma outra estratégia, né, além ali você já tinha uma infraestrutura mais Uhum. adequada, então, houve o uso de incentivos fiscais, né. Essa também é uma política eficiente ou como é que você avalia? Olha, do ponto de vista, de transformação, de se aproveitar uma oportunidade, né, que surgiu naquele momento meados dos anos 90, com a estabilização monetária, com a redescoberta do Brasil como um mercado emergente que foi naquele período, essa política de incentivos, que era o que se tinha naquela altura, ela foi importante, né. Eu digo que era o que se tinha, porque o país e as unidades da federação já estavam sob um contexto que era um contexto pós anos 80, né, de grave crise macroeconômica, os estados tinham perdido, muito da sua capacidade de investimento, né, e dado a estrutura tributária que o país tinha, em especial a de impostos indiretos, né, no caso dos estados, eh, a possibilidade de se trazer, novos empreendimentos, ela ficava bastante restringida à política de incentivos fiscais, que na realidade, foi todo um contexto de guerra fiscal que aconteceu nesse período, né. Então, de todo modo, para o Paraná, essa política deu resultados, né. Agora, a gente esquecendo um pouco das questões todas envolvidas na guerra fiscal, nos seus problemas, nas distorções que essa política, que esse tipo de política, acarreta para a economia e para a sociedade, o fato que ela foi uma forma, assim, bastante decidida de disputar aquela oportunidade de momento que era a indústria automotiva no mundo, né. Então essa política, foi muito atenta a essa oportunidade e a vinda dessas montadoras, ela foi líder e causou a vinda do restante do parque automotivo, que foi um movimento bastante coordenado, né. É típico de um crescimento que a gente chama em economia de um crescimento equilibrado, né. Por quê? Porque houve uma coordenação entre os vários agentes. Essa coordenação foi liderada pelo governo do estado à época, com o instrumento que era o incentivo fiscal, e, em parte, usou um pouco de recurso público, poupança pública representada pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico, que era o instrumento lá dos anos 60, que também foi utilizado nos anos 70, mas que adentrava os anos 90 já bastante diminuído no seu alcance, né, porque era um fundo que ele era basicamente suprido pelo Tesouro Estadual. De qualquer maneira, havia ali, havia um montante possível ainda de se usar, e ela foi usada para trazer uma das nossas montadoras aqui, né, fez parte desse pacote. Então esse foi um segundo momento muito importante, porque, junto com a automotiva, né, a indústria automotiva aqui do estado, eh, houve um fluxo adicional de investimentos aí que foi na parte do complexo madeireiro também, né, papeleiro e madeireiro. E que, vamos dizer, se juntou a esse ambiente, da indústria automotiva. E com certeza foi muito importante, porque isso representou um salto aqui para o parque metal-mecânico do estado. Naturalmente foram quebrados, assim, um status quo das empresas locais, né, que num primeiro momento não conseguiram ou pouco participaram daquele movimento. Mas, infelizmente, todo o processo de mudança ele envolve, vamos dizer, sacrifícios, né, mas passados, praticamente 30 anos desse processo todo, o fato é que a gente tem um parque fornecedor aqui bastante grande aqui na região, né, e no seu pico,
que foi entre os anos 2011 e 2012, essa indústria toda, juntando fornecedores e juntando as montadoras, empregaram cerca de 48 mil pessoas. Então esse acho que é uma prova clara do sucesso, do retorno que essa política lá em 95 a 2000 procurou, né? Sim, mas você ainda tinha esse parque fabril muito concentrado aqui em Curitiba e na região metropolitana, né? Mais recentemente o governo do estado lançou o programa Paraná Competitivo, também de certa forma baseado em incentivos fiscais, mas que além de procurar atração de investimentos, de investimentos externos aqui para o Paraná, também tem beneficiado investimentos de empresas que já são instaladas aqui no Paraná e que querem ampliar sua produção, construir uma nova fábrica, enfim, novos empreendimentos, né? Essa política também mostra algum grau de eficiência e tem contribuído também para uma industrialização maior do interior do estado? A política, no caso, o Paraná Competitivo, a base do Paraná Competitivo, a essência é muito parecida com aquela lá de 1995, né? Que é Uhum. a isenção fiscal. Essa política ela está, já em outros momentos desse instrumento, houve a preocupação de realmente desconcentrar essa capacidade produtiva ou as decisões de investimentos aqui na região metropolitana. A questão que se coloca um pouco, de novo, aí esquecendo de novo desses aspectos da distorção de preços, das alocações, né, que inclusive tem, muitas vezes tem, a gente acaba enxergando isso quando um outro estado anuncia um investimento grande baseado em incentivo fiscal que poderia ter vindo para cá e vice-versa. Mas a questão é que essa política, ainda que ela tente desconcentrar, ela tem um caráter que a gente chama muito mais horizontal, muito mais generalista. Então, a grande tendência, infelizmente, do programa é manter as estruturas, os Porque aí status também quo. depende de outros fatores, né? Questão de infraestrutura, questão de Exatamente. energia, geração de energia, então Que eu tem outras diria, questões, né? eu diria até assim, o nosso interior realmente não é mais aquele interior lá dos anos 50, né? Hoje a gente tem uma infraestrutura mínima no interior, que a gente sabe, o interior, tanto quanto a capital, elas dependem muito de infraestrutura. Mas eu diria que hoje, em que pese haver necessidade ainda de se ampliar essa infraestrutura no anterior, hoje em dia, eu diria que de modo geral ela tá bem atendida. Não fosse assim, a gente não teria o sucesso da agroindústria no interior, porque ela precisa transportar essa carga para Paranaguá, ela precisa transportar para o resto do Brasil, e isso veio acontecendo. A questão dos incentivos é que como ela é muito mais de um recorte assim abrangente, né? Mesmo que ela tente focar, fazer com que os investimentos saiam da região, ela normalmente ela vai manter o status quo das regiões. Porque quem que vai usar o programa Paraná Competitivo? São as montadoras aqui usam, o parque fornecedor usa, as cooperativas no interior do estado também usam, né? Então, assim, ela, a eficácia para ela conseguir ter mudanças efetivas é mais complicado. Por quê? Porque qual que é a grande item, qual é o grande item de competitividade do interior? São os recursos naturais, né? A terra, a fertilidade, todo o investimento que foi feito ao longo dos anos aí no crescimento da produtividade agrícola, né? Isso é uma força muito grande e mais difícil de ser quebrada, né? O que o interior precisaria? Precisaria, na realidade,
realmente de obras de infraestrutura um pouco mais robustas, né? Ou seja, precisa-se de um estoque de capital lá para justificar um outro tipo de estoque de capital para chegar lá, que são as indústrias metalmecânicas. E a gente tem alguma coisa espalhada, né? Não é só aqui na região, né? A gente tem Sim. alguma coisa, por exemplo, de alumínio indo lá para a região sudeste. É esse tipo de olhar que talvez o programa Paraná Competitivo tivesse estar de olho, mas assim, ele ser suportado por algum outro tipo de política também, para realmente concretizar uma desconcentração. A FIEP tem discutido muito isso, inclusive com a realização dos fóruns regionais da indústria e oficinas temáticas para debater demandas específicas Uhum, de cada região. Como pode ser feito o desenvolvimento de todo o Estado, né? uhum. Existe uma maneira de você fazer uma política industrial estadual, mas pensando nessas peculiaridades regionais? Existe, né? E aí que vem uma questão que é importante. Eh, Nós temos uma taxa de investimentos aqui no Paraná que ela, na média, ela é bastante parecida com a taxa de investimentos brasileira, que é em torno de 17 a 18% do PIB nos dias de hoje. A questão é como usar os recursos disponíveis, porque uma taxa de investimento ainda é típica de um país de renda média, né? Eh, Então, e ela é desse tamanho também, porque a nossa taxa de poupança é uma taxa de poupança mais baixa. E aí eu falo que é uma taxa de poupança baixa tanto para o país como aqui para o Paraná. Então, o que que se precisaria? A sociedade teria que entender, as regiões teriam que entender que, de modo geral, o cobertor é curto. Então, teria que se viabilizar recursos para obras estruturantes em regiões que apresentassem uma possibilidade maior de se expandir, né. É mais ou menos como a gente pensar o que aconteceu com a Codepar lá nos anos 60, que Uhum. ela, por meio da cobrança de uma alíquota adicional de 2% em cima do IVC, o Imposto sobre Vendas, Consignações e Transações, que antecedeu o ICMS, que entrou lá em 68, depois com a reforma tributária, foi um mecanismo assim de poupança forçada, mas que a sociedade naquele momento aceitou, olha, 80% desses recursos vão para energia elétrica e vão para estradas, fundamentalmente a rodovia do café, né. Uhum. Então, quer dizer, foi feita uma opção naquele período, mas depois a gente viu o que essa focalização representou. Eu acho que o momento hoje aqui do setor produtivo, é pensar um pouco nisso. Porque a gente está falando dos incentivos fiscais, mas é algo que tanto o setor produtivo como as estruturas governamentais têm que pensar. Isso é uma questão de Estado, uma questão de país. A Secretaria da Fazenda, ela tem publicado em seu site o que ela apura de renúncia fiscal, né. Em 2022 essa renúncia foi mais ou menos entre 18 bilhões a 19 bilhões de reais, né. E, por outro lado, o Estado, ele carrega uma máquina pública que é pesada, né, e que tem seus problemas herdados lá dos anos 80, dos anos 90, muito representados pela questão da previdência do Estado. Então, todo ano, nós também temos um sistema previdenciário que tem um rombo de mais ou menos 7 bilhões de reais. Então, vamos juntar 18, 19 bilhões de reais com 7 bilhões, nós temos aí 25 bilhões de reais que representariam mais ou menos algo entre 20% a 25% da taxa de investimento aqui do Paraná, né. Fala-se muito aqui no projeto da Ferroeste. Esse eu considero que é um projeto que você levaria infraestrutura, e aí sim, as regiões poderiam ter a sua realidade econômica mudada, teria esse potencial para mudar, para atrair mais empresas de maneira mais natural, Uhum.
mas a Ferroeste se fala em custos de 30 bilhões a 35 bilhões, né? E aí a gente vê, né, o problema da alocação de recursos, né? Então, eu acho que tudo parte um pouco de repensar a forma como os recursos que estão aí disponíveis, eles estão difusos, né? Por isso que nós comentávamos que a política de incentivo fiscal, ela vem sendo importante? Vem. Mas talvez ela não seja a mais eficiente. E com a aprovação recente da reforma tributária, existe uma promessa de que ela vai acabar com essa guerra fiscal, né? Então, os incentivos fiscais entre os estados vai deixar de ser um diferencial. Então, aí cabe então, um novo planejamento de futuro para você desenhar um desenvolvimento industrial mais adequado, é isso? Olha, é perfeito, Rodrigo. Acho que o principal ponto da nova reforma tributária é a cobrança dos impostos no destino, né? Por isso que, em essência, os estados vão perder essa autonomia de, né? O mérito, ele vai acabar, né? Esse mérito de conceder o incentivo, né? O que está pensado até agora aí, pela reforma, né? Vai ter uma fase de transição que, se eu não me engano, vai até 2032, alguma coisa assim, que haverá um fundo de compensação dos benefícios fiscais, né, já concedidos, né. Uhum. Então vai ser uma fase de transição aí. E terá o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que será justamente um fundo para pegar parte desse recolhimento futuro e colocar à disposição dos estados para grandes projetos, né. E aí que acho que é uma oportunidade de fato, no caso aqui nós, no Paraná, a ficar muito atento a isso, mas aí sim, pensar em projetos que tragam um retorno social superior ao custo de captar esses recursos. E é algo que, eu acho que ainda está faltando bastante aqui no país e que talvez se acentue em nível de estados, em nível de municípios, mas uma visão mais clara do que a gente chama de retorno social dos projetos. Se esses retornos superam os custos de implantá-lo, né? E esse é um papel que muitas vezes cabe ao setor público, porque é o setor público que cabe no mínimo a sua organização, né? Porque é o setor público que acaba assumindo, vamos dizer, muitos riscos, né? Os riscos que a iniciativa privada ela não quer assumir, né? Então, muitas vezes um grupo privado, um grupo empresarial não quer colocar de fato seu capital em algo que ele não tenha certeza. Aí, acho que um segundo elemento, só para complementar, Rodrigo, mas é a questão da regulação mesmo, né? A regulação econômica está aí justamente, de vários setores, né? Está aí justamente para pensar na viabilização desses projetos que lá na frente vão trazer retornos importantes para a sociedade. Então, para fechar, acho que a reforma tributária, e a gente tem um tempo aí, pelo que está planejado, né? Tem um tempo de alguns anos para a sociedade, para o setor produtivo paranaense, pensar junto aqui com as gestões estaduais, como se aproveitar aí desse fundo e como se preparar para essa mudança. Tá certo, Daniel, era isso. Agradeço muito pela sua presença aqui no nosso programa. Esse foi mais um episódio do videocast que trata de temas que movimentam a indústria do Paraná. Voltaremos em breve com mais um convidado. Até mais.